no ar mais uma edição do podcast do Thiago. Só inicialmente aqui registrando que semana passada eu não estive presente por conta de um problema de saúde, mas estou de volta, Thiagão, pra gente bater papo leve e atual. Seja bem-vindo novamente, Jairo Ribeiro, aqui é a bancada do podcast do Thiago, mas eu quero cumprimentar, saudar aqui, dar as boas-vindas a todos vocês que estão também se conectando aí pela internet, nos acompanhando pela rádio. Mais uma edição do podcast do Thiago. Tá zero mesmo, bicho? 0 quilômetro? Zero bala. Mas foi problema de quê? Foi dor de barriga, filho? Um probleminha de intestino, né? Um probleminha de estômago frouxo, foi? Feijoadazinha mal digerida. Não. Misturou uma rabada com uma buchada, com sarapatel. Probleminha de gastrite, essas coisas. A gente Mas vai tratando. tudo tranquilo. Tá inteiro. Zero bala, Graças zero bala, a Deus. zero Isso aqui é bala. o bom, né? Tinham pessoas preocupadas Não, com você. tá tranquilo. O que se espalhou foi outra coisa. Entendeu? Totó botou pra gerar aqui, viu? Fiquei sabendo. Inclusive, isso aí. perguntou, antes da gente vir hoje, ele perguntou, rapaz, será que Jair tá doente de novo hoje? Não, mentira. Que ele gostou, Mentira. Mas ficou legal. Nós somos uma equipe importante. Isso aí, o alinhamento é esse, É né? isso daí. O Totó com a gente também, o McFly. Exato. E aí, Eu, o homem. considerando as suas dores na semana passada, eu também resolvi faltar. Vamos fazer o seguinte, Thiagão, vamos fazer o nosso giro da semana para falar sobre as ações que a prefeitura vem desenvolvendo e a Copa de maior sucesso no sertão, sem dúvida nenhuma, é aqui em Piranha. Copa Josias Lins, né? Segundo ano consecutivo. Mais um ano, organização perfeita, sempre como tudo que a gestão Juntos por um Futuro Melhor faz, se propõe a fazer e organiza. Então, a gente teve aqui um jogo muito acirrado, né? Na realidade, foi o terceiro lugar, Isso. né? Que foi Força Jovem, Força que Jovem. foi disputado. A final do feminino, que foi as Feminino, Pinks Pinks versus Vila Nova. Vila Nova. Foi um jogo de 7-2 e, rapaz, as meninas jogam muito. Tem uma 11 lá que era fera. É, a número 11 é a mais comentada, meu irmão. Rapaz, já jogava pego, muito, ganhei, as meninas jogavam muito mesmo. Teve gol até de voleio. Foi da 11. Joga Eu muito. Eu fiquei abismado com a qualidade realmente das meninas. Ô, Então, Thiago, não parabéns. sei se você sabe uma curiosidade. A goleira das Pinks, a Gislaine, ela agarra no time dos homens. No baba que tem aí da galera dia de terça e quinta, se não me engano. Ela agarra Essa no baba. palavra agarra é bem antiga, né? Mas Agarra, agarrar, defende, né? Defende. Ela, Não, mas não é bem... mas ela fazia o papel de goleira, no caso, no jogo dos homens. Meu irmão, os caras não tinham pena. Thiago, era cada bica de meio de quadra. E ela aqui, ó. Meu irmão. Mas eu vi as meninas dando um carrinho lá. O jogo tava acirrado, tanto quanto o futebol masculino, né? Normalmente o futebol masculino é mais truculento, né? Aquele jogo mais mais pegado. aquecido, né? Mas o feminino também, as meninas botaram Pegada pra quase gerar igual. mesmo. E aí, final, Mangueira versus Rocinha. Maior clássico do futebol piranhense. É o Fla-Flu de Piranhas, né? Saído dos campos, indo pra a quadra. E, ao que me consta, eu não tinha essa informação. Diz que a primeira final, apesar de ter essa rivalidade toda, a primeira final de Mangueira contra Rocinha foi essa agora, do futebol de Isso, salão, não é do isso? Ou salão, seja, exatamente. as rivalidades sempre eram nas semis, nas quartas. Era né? por ali, mas a final, a primeira foi essa. Sabe uma coisa que eu achei legal? A entrada, né? O senhor assistiu Foi o vídeo estilo que Champions League. E você Espetacular. entrou o Thiago, né? Foi estilo Champions League, desligou ali as luzes, ligou ali Celularzinho. os celulares e tal. E foi um negócio muito animado, o jogo muito pegado. Né? Inicialmente, o time da Mangueira saiu na frente. Posteriormente, o time houve algumas expulsões, né? Teve o goleiro da Mangueira que foi expulso, teve também que eu até tirei onda, chamei ele de Lucas Paquetá lá da Mangueira também, que parece muito Paquetá, que foi expulso também. Exato. Mas enfim, posteriormente o time da Rocinha empatou já no finzinho, No finalzinho. virou, e aí o pessoal perguntava, quem é que você acha que ganha? Eu digo, meu amigo, o jogo que tem rivalidade, Clássico. que é clássico, não tem favorito, Não tem né? favorito, é. Então, são os detalhes que fazem a diferença. E foi o detalhe que fez a diferença. Placar apertadinho ali, 2-1. Mas o time da Rocinha sagrou-se campeão, né? Então, campeão do futebol de campo e agora campeão também do futsal. Então, a Rocinha tá em alta aí, mas enfim. Queria parabenizar todos os desportistas, os times, né, que fizeram parte dessa competição que por mais um ano se consolida,
né, como mais um evento esportivo, né, aqui no Alto Sertão Alagoano, né, mais precisamente aqui em Piranhas, e a gente fica com o sentimento de dever cumprido, porque nós conseguimos estruturar e conseguimos, né, fazer o fechamento, né, com chave de ouro, né, que nem diz a história. Posteriormente, quando finalizou lá, a turma ficou lá comemorando, né, teve a bandinha lá que também ficou fazendo a festa, o pessoal saiu de lá acho que quase mais de 3 horas da manhã. Mais de 3 horas da manhã. E era dia de semana, né? Dia de semana. E eu nunca vi o Demócrito Damasceno tão cheio. Acho que foi recorde de público. Todos os grupos que eu participo aqui de Piranhas, Thiago, do WhatsApp, era a única mensagem que ó, quem quiser assistir o jogo, venha, meia hora antes do primeiro jogo começar, venha que não tem mais espaço. Então, se você deixar pra vir na hora do jogo, vai ficar em pé. Vai ter pé. Eu nunca vi aquele ginásio com tanta gente. Acho que foi o recorde. Lotado. O recorde de público realmente foi, acho que foi esse ano aí. Mas enfim, o futebol é uma paixão do piranhense, né? Não tem pra onde correr. Tem uma relação muito... assim, muito forte com o piranhense, que é essa paixão do futebol de campo, que agora é futebol de salão vem também. Acontecendo também, né, Thiago? A crescente das equipes do futebol feminino, né? Cada edição também, que passa, né, vai aumentando as equipes. As meninas começam a ganhar o seu espaço também. Isso. Né? E é uma forma até da gente estimular, né? Sim, a gente promovendo essas competições, tendo sempre aí também a participação dos times femininos. Isso. Então, garotas, vamos lá, vamos jogar, porque o futebol... ele é democrático, sim, então tem que jogar a macharada, mas a mulherada também tem que estar ali presente. Com certeza. Que a gente vê que o nível, né, tá subindo demais. As meninas estão num nível, né, de excelência, tanto quanto o futebol masculino. Então, a gente fica muito feliz também de ver, né, o esporte sendo difundido e as meninas participando. E a gestão valorizando, que é o mais importante. Com certeza, Jair Ribeiro. Ô Tiagão, a gente está falando de coisa legal, de coisa boa. Vamos falar também da 10ª conferência? Só fazer aquele convite. 10ª conferência da assistência social, né? Isso. Será no próximo dia 3. Isso, 3 então, de próximo dia 3/7. Lá no IFAL, Fiquem ligados, você que é piranhense, exerça seu direito de cidadão também. Exato. Vamos participar. Onde é que vai ser realizado? Vai ser lá no IFAL, né? Então vai ser no auditório do IFAL a partir das 8 da manhã. Vocês todos são convidados. O que é que eu preciso fazer para participar da conferência, né, da Assistência Social 2023? Apenas fazer a inscrição totó. Dê um bisu aí pro pessoal. Pessoal, quem tiver interesse em participar, e é um convite até da Leilane, né, Tiago? Ela pediu para que reforçasse. No Instagram da Prefeitura, lá na bio, tem lá o link para se inscrever. É gratuito, tá? Todo mundo que quiser participar pode ficar à vontade. Podcast do Tiago, um papo leve e atual, McFly. Vamos falar também de uma coisa muito importante. A galera adora, porque isso faz parte da nossa cultura, da nossa gente. A gente vai continuar falando de coisa positiva, porque vamos falar do maior São Pedro de Alagoas, o São Pedro do Piau, São Pedro para todos. Exato. Gente, amanhã, ou seja, amanhã para quem está acompanhando pela internet, quem está nos ouvindo pela rádio é hoje. Então vamos ter lá Solange Almeida, Samira Show, Brucelose e o ministro Gilson Machado já tá aí, viu? Com aquela sanfoninha. Já chegou mais cedo. Ele disse assim: prefeito, quero ir para Piranhas, eu vou um dia antes, levar minha esposa, levar o meu filho com a minha família para passar aqui mais do que um dia conhecendo. Então, o ministro Gilson também vai estar presente, né? Já está, né, aqui em Piranhas. Ele que está atualmente na Embratur, né? Ele estava, porque o ministro Gilson, ele foi indicado pelo então presidente, na época, Bolsonaro. Mas, né? se eu não me engano, esse cargo Não, mas quem está na Embratur hoje, eu acho que é não é o... Freixo. O Freixo. É o Freixo. Está como assessor, porque eu não esqueci o nome Mas eu acho que ele... Não está no comando da Embratur, não. Eu acho que ele é o... Não é o Gilson. Não é o Gilson. Mas enfim. Eu acho que ele é adjunto. O Gilson que é forrozeiro, né? Toca sanfone, inclusive, quando foi no ano retrasado. Isso. Ele esteve aqui em Piranhas enquanto ministro, tocou lá no Centro Histórico. Lá na cachaçaria. Deu uma palhinha lá, né? E... Vocês fizeram até um repovoamento de alevinos, não foi? Acho também foi uma ação. Repovoamento lá no São Francisco. Enfim, demos uma volta aqui com ele. Ele, inclusive, se colocou à disposição e, de fato, ajudou o município de Piranhas em algumas proposições que nós tínhamos lá perante o Ministério do Turismo. Enfim,
Aproveitar para dar um abraço aqui no nosso eterno ministro Gilson Machado, Vamos que vai estar curtir. também no Com São Pedro do Piau. certeza. Todo mundo é nosso convidado para a gente finalizar com chave de ouro os festejos juninos aqui no município de Piranhas. E muita gente vai vir de fora. O pessoal aqui da Com redondeza certeza. toda está na expectativa, não apenas os piranhenses, mas o pessoal da região, todo mundo descer lá para o Piau, para a gente comemorar o nosso São Pedro, como sempre é tradição, com chave de ouro, fechando os festejos juninos aqui em Piranhas. E é bem Vai legal lotar, vai porque, lotar, viu? porque será a primeira vez que a Solange Almeida faz o show na região. Aqui, Né? solo. aqui em Piranhas, primeira vez que Com ela, a solo, que ela foi na vem. Eu não carreira sei se solo. é Solange, se ela, Não se como apresentou solo, na se ela já região, veio aqui não. pela região. região não. Então acho que é a primeira vez. Jairo, você é que nem eu, que ainda fala Solanja. É, Isso que aí, é Solange, velho. chama de É o modo Solange. Xande, né? É o modo Solange, Xande de né? Eu falar. tive que... Tiago, o que o Retificar, pessoal tá né? comentando muito assim na internet e os grupos, né, tão ansiosos pela line-up, né, do dia do evento. Porque se Samira Show for a última banda, a galera vai em peso com óculos escuros. Porque ali... Se for a última, não gostei. Asmei. Não gostei, asmei. Inclusive, quem essa resenha que a gente faz aqui no Não Gostei, asmei. Eu não conhecia não, né? Esse cara que é o rei do Cuduairo, Cuduairo. né? É o... Cuduairo. Como é? Príncipe... Príncipe Ouro Negro. É um meme, né? Que tem lá, que é um cara que é da Angola, né? Isso. E ele meio que criou um dialeto dele próprio, né? Próprio. Ele fica invertendo as palavras. Tá quem tá é? pedindo pra participar, tá vendo? Então, e quem faz perfeitamente o rei do Cuduairo é o Quairo. Quairo. O rei do Cuduairo que tá ali fazendo a produção aqui do podcast. E eu quero fazer aqui um quadro com ele. Ele já tem aquele óculos igual, Isso. espelhado. Já consegui a Arruma coroa, a coroa, já conseguiu? já consegui. Foi produção a eficiente. coroa do Burger King, não? Não, a dos arraial, um monte de arraial aí, eu peguei essa coroa aí, o Thiago vai Então, precisar, a gente viu? vai fazer aqui o rei do Cuduairo. Quairo. Aí, Quairo, rei do Cuduairo. Aí, ó. Já tem o nome aí, já. Podcast do Thiago, pessoal que tá nas rádios, um abraço especial acompanhando a programação, aí vamos dizer, nossa programação na rádio, nosso podcast, pessoal da internet, aquele abraço do tamanho do Brasil, nunca mais tinha usado esse Manda um termo. abraço pro pessoal da rádio, viu? Pessoal das rádios aí, dos povoados, pessoal que tá acompanhando, abraço do tamanho do Brasil. Vamos para aquelas notícias, aquelas atualidades e vamos bater aquele papo, McFly e Thiago, sobre a questão do final da saga do Submarino, né? Uma coisa muito triste. Acredito que vocês já tenham comentado sobre isso, mas lamentável, né? Mais um fato lamentável. Acho que na última semana, quando a gente tava aqui ainda falando sobre isso, né? Tava ali nas últimas, né? Tava ainda, tinha 48 horas Da ainda de oxigênio. expectativa, O oxigênio, né? em tese, acabaria na quinta-feira. Agora, o que é Mas só curioso, que o o acidente que é foi curioso é que esses destroços poderiam ter sido encontrados antes. E parece que só foi encontrado depois do prazo que diz assim, não, agora não tem como ninguém ter sobrevivido, Isso. porque o oxigênio provavelmente acabou. Aí só após isso é que foi achado os destroços. Não já poderia ter sido achado antes, né? E todo mundo ficou naquela expectativa. Agora, eu não sei se de fato, quanto tempo foi que eles passaram, ou se eles chegaram a ter essa consciência de que houve um problema, ou não deu tempo para isso, né? Porque Isso. ali foi uma implosão, né? Isso. Houve Foi ali uma... contestada a implosão, né? Diz que é o seguinte, como a operação toda levaria cerca de 8 horas, e alguns cientistas calcularam que essa implosão foi mais ou menos na terceira ou quarta hora, que foi durante a descida, eu acho que muita gente só veio se dar por conta que o submarino aconteceu algum problema depois do prazo de retorno. Então as pessoas começaram a se preocupar com um dia e meio a mais. Aí o pessoal, oxe, por que é que não voltou ainda? Por que é que não retornou? Viu? Mas os cálculos que foram feitos foram em cima do fato de ter sido na descida mesmo. Não chegou nem na metade do destino. Exato. Não se sabe ainda qual foi a falha, né? Assim, Não. possivelmente uma falha realmente de segurança do próprio Do dispositivo, né? algum Exato. dispositivo, né? Exato. Então, possivelmente o pessoal nem chegou a entender, acho que talvez que tinha Pra você ter uma acontecido. ideia, assim, o Jorge com certeza pode até adendar com esse assunto, é o seguinte, Thiago, todo esse tipo de acontecimento que gera repercussão... Eu gostei dessa palavra, adendar. Atendar. Eu vou colocar no meu vocabulário. Vocabulário, dicionário do McFly. Então, girar em torno da economia, né? Tudo que é notícia que viraliza, que tem seus dólares no meio, né?
Então, assim, minha visão, né? Acredito que eles já tinham ciência do que tinha acontecido, mas estava tentando fazer com que essa notícia fosse de forma mais dissolvida para todo mundo. Porque o que saiu é que 5 horas após a descida já sabia que tinha acontecido a implosão. Era uma descida de 8 horas, se não me engano, né? Isso, na 5ª hora já sabia que houve uma falha técnica, não 2 tinha horas? comunicação, houve-se um barulho ensurdecedor captado até pelo eu esqueci qual foi o local que captou esse barulho, ou seja, quem trabalha com a segurança sabe que em características assim, e passar um dia, 2, para poder ainda gerar aquela comoção mundial, porque foi uma comoção Que mundial, eu acho que foi né? 3 dias mais ou menos, né? que ficou 3 essa- dias, e foi uma comoção mundial. Assim, Agora, todo assim, mundo esperançoso, né? Não que seja conforto pra ninguém, mas diz que foi instantâneo, foi muito rápido. É. Entendeu? Eu vi alguns Não, pelo vídeos menos simulando não segundo. houve angústia, né? Porque assim, quando eu fiquei ciente desse caso, eu fiquei muito comovido e pensando por ver como era, né? Aquela cápsula aí com Isso. 5 pessoas dentro, você já entra ali já meio que apertadinho. O desespero, se eles estivessem conscientes, estivessem meio que à deriva, né? Tipo assim, aguardando alguém resgatá-los. E eles assim, ó, tá acabando o oxigênio. Estamos aqui, ninguém chegou até agora. Você chegou até a comentar dos sintomas, né? Náusea. Exatamente. O desespero seria muito assim, porque Morrer pela eles falta de ar. iriam morrer e antes de morrer iriam ter sofrido tudo isso, Isso né? é, Então, exato. de certa forma, saber que não houve esse sofrimento assim ameniza um pouco, né, a dor, né, que a gente não deixa de sentir, a Sim, dor que a com família certeza. deve, a gente E a se internet, compadece. Tiago, criou. Sempre que tem um lado, a internet quer criar outro para ter aquela factoide para gerar discussão. Isso. Na mesma semana, imigrantes que estavam indo para a Grécia, acho que um barco veio Isso. a naufrágio e 600 pessoas. 600 pessoas. E as pessoas, óbvio, querem fazer guerra de esquerda e direita em todos os assuntos. Aí diz, mas por que aqui todo mundo só fala dos milionários, entendeu? Enquanto os imigrantes que morreram e a mídia não está dando atenção, entendeu? Mas, enfim, foram tragédias vistas de maneiras diferentes, entendeu? As pessoas acham que os Holofotes milionários... diferentes, né? que os milionários têm que ficarem mais regrados. Não, por que eles foram gastar milhões para fazer uma coisa dessa? Entendeu? E todo mundo querendo palatear e chefiar a vida dos outros. Mas um incidente Inclusive, até pescadores da região onde aconteceu esse incidente lá da Grécia relatam que é comum estar fazendo a pesca lá e encontrar corpos. É semanal Nas isso aí. redes, é entendeu? semanal. Semanal. Porque assim, como o Jorge frisou, é algo ilegal, né? Fazer essa travessia. Então, as embarcações não têm critério de segurança, não tem análise da marinha. Então, querendo ou não, acaba acontecendo algum problema e é ofuscado, né? Porque é ilegal. Mas, enfim, a gente lamenta muito, mas como nós não tínhamos ainda falado aqui sobre o desfecho desse triste incidente que houve, né? Semana passada a gente abordou aqui, não tínhamos como deixar de tocar nesse fato, né, que houve e que a gente, né, lamenta, né, grandemente, Profundamente. esse desastre. Mas, enfim, Jairo Ribeiro, o que é que tem mais aí? De mundial, a novidade, questão do crime notícias? cibernético, né? Nosso amigo Jorge Jorge aí. Rapaz, saiu alguma coisa no Que coisa, hein? no Fantástico, né? Falando Sim. sobre essa questão dos crimes. Eu não acompanhei, não assisti. O que foi falado, Basicamente que foi foi o veiculado? seguinte. Total, você preparou a pauta, eu Sim. discorro ela a Sim, respeito com do certeza. Discord. É o seguinte, Tiago, o que caiu à tona na internet que passou até no Fantástico, foram 4 jovens que foi constatado mesmo que eles cometeram crimes cibernéticos através de uma plataforma que é o Discord. Ele é um aplicativo de comunicação que os streamers, jogadores usam para se comunicar de forma em tempo real, né? Porque às vezes o jogo tem um delay, Você tá jogando tem o microfone e- tá jogando. Um único aplicativo, o Jairo pode estar jogando o jogo que ele preferir, que não, às vezes não tem a conversação, e eu tô um outro jogo. A gente pode se comunicar. E aí, Jairo, tá jogando o quê? Tô jogando Com FIFA. um grupo maior, com boa qualidade de Então, áudio. Basicamente, quem tá no MSN. é uma espécie de WhatsApp, mas Isso, como se só fosse que é chamada assim, de áudio. chamada de vídeo, áudio. Você Áudio. pode streamar a sua tela, o que você tá jogando, ela é uma multiplataforma. Entendi. Aí o crime cibernético Pode servir para acontecendo muita nessa coisa. plataforma, Desde você dar várias uma aula, coisas. quanto você jogar, Tudo. entendeu? Você Chat faz GPT tudo é- enquanto você está se comunicando, entendeu? Exato. Aí, assim, eles cometeram... Aí o Jorge pode discorrer um pouco mais sobre a pauta. Crime cibernético usando a plataforma do Discord. Só adiantando a pauta, Tiago, é que a empresa ela não vincula nenhum tipo de responsabilidade por esses crimes. Ela parte diretamente que é do usuário. E é isso que está causando revolta na internet. Pronto. Aí a gente chega a entrar em um tema delicado. Por quê? Porque a denúncia
do crime só aconteceu porque tinha um elemento lá na hora, na sala, que presenciou as conversas e a alegação do admin da sala, do administrador da sala, a respeito de ter algumas fotos de conteúdo criminoso, que a gente não pode nem falar aqui, Sim, né? sim. Mas o que houve? Hoje, com a PL 2630, se eu não me Isso, engano, 2630. a ideia é de que toda a rede seja monitorada. Então, basicamente, para vocês que estão nos assistindo, seria o seguinte: o WhatsApp, que tem essa conversa criptografada de ponta a ponta, eu estou conversando com você aqui, e nem o servidor do WhatsApp sabe que a gente conversa, porque a conversa é criptografada. E se a gente perder, como essa história do Discord veio à tona e veio por uma denúncia de quem participava daquela sala, houve-se um movimento muito grande na internet, porque as redes elas têm que ser monitoradas, para não permitir esse projeto tem que passar ou via Câmara ou via o Judiciário. E é uma coisa muito complicada, entendeu? Porque todas as conversas que se tem a respeito de crimes sexuais, elas são feitas em fóruns mais restritos, entendeu? E se você quiser penalizar toda a internet com uma quebra de segurança... Por causa de um, vai ser complicado. Todas as denúncias que existem são sempre através de denúncias. De denúncias de participantes desses grupos. Seja na Deep Web, que é a internet que não é a local que a gente usa, a convencional. Veio para qualquer outro grupo de conversa. Você tem um caso assim, tipo aquele Arthur Duval, Mamãe Falei. Isso. Ele teve o mandato cassado por causa de umas conversas que ele teve no WhatsApp. Agora, alguém do grupo vazou essas conversas. Então, teve um terceiro para ajudar em todo o processo de queda dele. O que não pode é a justiça ou o governo, um país cuja educação não é a prioritária, achar que pode fiscalizar toda uma rede ou então responsabilizar um Discord, um Facebook. Isso, exatamente. Por causa dos comentários de uma pessoa. Então, é uma quebra de privacidade. Esse tipo de crime ele representa quantos por cento de um todo que utiliza daquela ferramenta, né? Exatamente. Então, percentual, assim, posso falar... a grosso modo falando, minoritário, né? É minoritário. Já pensou você ter que... você censor de todo o WhatsApp, de todas as conversas, o que eu converso com você, o que eu converso com você, ou nos nossos grupos, ou em particular, achando que a gente vai conseguir pegar algum crime, entendeu? Então é perigoso você entrar nessa vibe, entendeu? É complicado, mas... E olha que assim, Jorge, até uma curiosidade importante para falar. Os aplicativos, eles têm investido cada vez mais na inteligência artificial. Vou usar até um exemplo que eles utilizam. Não tem como, né? É fato. Por exemplo, o próprio TikTok, o que é que ele usa? O algoritmo dele. Se você tá no TikTok, fala, me siga no Instagram, automaticamente ele bloqueia a sua rede, ele para de compartilhar, porque na criptografia, no algoritmo dele tá dizendo assim, se o usuário ficar falando muita palavra Instagram, não divulgue o vídeo dele, não viralize, entendeu? Tanto é que o pessoal usa o termo na rede vizinha, segue na rede vizinha. Veio dessa, digamos assim, essa estratégia dele. Daqui a pouco eu acho que já deve estar. Até o rede vizinha também já deve estar. Não, e eles ficam mudando. Rede vizinha lá no app. Quer fazer um teste, entendeu? Para você ver como o algoritmo é inteligente. Você tem aquela quantidade X de pessoas que acompanham os seus stories, certo? Experimenta baixar um vídeo do TikTok, entendeu? Porque é facílimo. O próprio TikTok lhe dá essa ferramenta. E colocar esse vídeo no teu stories. Ele é o revanchismo do algoritmo, entendeu? Você vai postar de lá. O Instagram vai detectar que é um vídeo da rede vizinha. Porque tem a marca d'água. Entendeu? Porque tem a marca d'água. Mesmo que você retire, eles detectam isso aí. Detecta. Aí eles vão derrubar a quantidade de visualizações. Eles vão... Opa, peraí, isso é um vídeo do TikTok, ele está promovendo aqui. Eu vou reduzir a quantidade de visualizações no seu stories. E você vai passar uns 10 a 15 dias, Thiago. Sofrendo. Com um número de 1/3 a metade das pessoas que você assistia. Quer dizer, o Instagram vai lhe punir que dica interessante. por você fazer a propaganda do... Dica interessante. Para você colocar hoje um vídeo que você achou interessante no TikTok, no Instagram, tem que cortar e não perder usuários. Mesmo se cortar, ele diz que tem que Não, mesmo que você tire a marca d'água, você tem que editar, mudar a fonte. Isso. E o preset de cores. Porque até quando você faz o upload do arquivo, quando você faz o upload do arquivo, ele também faz uma mescla de cores, enfim. O TikTok eu ainda não utilizo muito o TikTok não, mas eu nem sabia também.
tem muito conteúdo que você consegue pesquisar através do TikTok, né? De vídeo, Thiago, de tudo o que você imaginar, TikTok- tutorial. Sabe, várias assim, coisas, tudo. vamos entrar nesse assunto. O Instagram hoje ele é a rede social mais completa. Você tem bate-papo, você tem foto, você tem live, você tem chamada de voz, você tem chamada de vídeo. Então, assim, na teoria ela não deveria se preocupar com outra rede social qualquer. Por que essa preocupação tão, assim, assídua com o TikTok? Porque o TikTok tá ganhando cada vez mais espaço. O TikTok é ferramenta de pesquisa, é tutorial, é videoaula que você tem no TikTok. Eles recentemente aumentaram o tempo de visualização do vídeo de 1,5 minuto para 3 minutos, para 5 minutos. Tem parte 1, parte 2. Tem um canal que até eu sigo, do Masterchef, no TikTok. O que eles fazem? Os cortes. Eles pegam os melhores momentos do programa do Masterchef e colocam lá. O povo maratona TikTok, ou seja, ele tá porque o que crescendo acontece, demais. você começa cada vez mais a ir mudando o perfil de quem utiliza a internet, né? Tipo, você tinha antes o Orkut. Se vocês se lembram, o Orkut não tinha linha do tempo. Não. Aí se você tinha o seu Orkut, você alimentava o seu Orkut para você ver o que o seu amigo tinha, você tinha que ir lá no dele perfil procurar dele. e se Exatamente. ele lançou alguma coisa nova, você viria. Não tinha um For You. O como pessoal Facebook, Esse topo é meu. qual foi a grande sacada do Facebook? Ele botou linha do tempo. Isso. E aí, quando o Facebook veio com a proposta de linha do tempo, você postava uma foto na mesma hora, aparecia na linha do tempo de Isso. quem lhe segue. Aí o Orkut quis adaptar, mas aí o Facebook já tinha bombado. Já. E aí a rede no momento virou o quê? Facebook. Posteriormente, foi Instagram. E aí qual era a diferença do Instagram? O Instagram, ele era só foto. No Facebook, você fazia as publicações Em álbuns. Não, e você fazia publicações tipo assim de texto. Você Aham, quisia fazer sim. um único texto. Que era na caixinha era What's Happening, né? Aí você botava o texto lá, então você poderia compartilhar vídeos, fotos e textos. E você tinha uma quantidade de caracteres muito maior. O Instagram, Isso. ele começou, era só foto mesmo, e 144 legenda caracteres. com 144. caracteres limitados. Aí quando começou a vir aquele Snapchat, que veio o Story, que hoje é Stories, Isso, Stories. o que era o Snapchat? Não era fotos, nem eram pequenos vídeos de 15 segundos. Isso. Aí quando eles entenderam que poderia mudar mais uma vez o perfil do usuário, ele disse assim, vou botar também essa mesma ferramenta, Stories. Isso. E aí o Snapchat foi comido pelo Instagram. E aí posteriormente veio o TikTok. Exato. E aí o TikTok botou Tá duelando, né? aqueles videozinhos lá que ele é bem rápido, né, também. Isso que são E aí ele pegou e botou o Reels. Reels. Mas o Reels Os não Let's. tem, parece que o Reels não pegou como o TikTok, Não, pegou ainda, né? Não pegou. E aí... Tanto que o Reels virou publicação normal agora. É junto. o Com a publicação. o Mas Instagram... aí ele deixa de ser orgânico. Você... Eita, lhe atrapalhei, Thiago, mas Não, é porque eu não perdi fala. o gancho. O problema do Instagram hoje em dia é que ela é uma rede que está na tendência de ser defasada, assim como o Facebook já não é mais uma rede tão utilizada. Exato. E qual o problema? O Instagram ele quis ser tudo e vai acabar virando nada. Por quê? O Instagram ele conseguiu aderir ao Stories com sucesso, que foi uma cópia do Snapchat. do Snapchat, mas ela teve um alcance muito maior, porque se eu não me engano, Totó, por favor, me Isso. corrija, o Snapchat era voltado só para celulares, Isso. para iPhones, né? iPhones, exatamente. Por causa dos filtros. Por causa dos filtros. E nós não tínhamos isso nos celulares Android, então não houve uma popularização. Nesse caso do Reels, ele, além das ferramentas de edição serem bem inferiores às ferramentas do TikTok, eu lhe digo porque a gente já conheceu pessoas aqui com mais de 1 milhão de visualizações, né, em vídeos simples do TikTok. Sim. Viu? O algoritmo do TikTok ele é muito mais inteligente do que o algoritmo do Instagram. Por quê? Para você ser bem sucedido no Instagram, você tem que pagar para isso. Pagar. É Entendeu? pay to win, né? Não adianta você comprar todos os seguidores árabes que você... 10, 15, 20 mil seguidores, entendeu? E seu conteúdo não está sendo apresentado para a marca. Então, eu quero patrocinar um blogueiro, mas eu quero que ele me mostre resultados que não seja a quantidade de seguidores, que Isso, hoje que são eles as nem métricas. essa métrica eles nem usam mais. E o Não TikTok usam. ele tem um algoritmo inteligente. Se você passar mais de 3 minutos vendo vídeos de do yourself, daqueles faça Isso. você mesmo, vou assistir um aqui. Se você assistiu até o final, o TikTok interpreta. Ele gosta desse tipo de vídeo. Isso. Entendeu? De política, disso, daquilo. Entendeu? Ele vai somando e vai montando uma linha for you, tá ligado? Só dos vídeos recomendados para você, só baseado naquilo que você gosta. Independente. Você hoje... rapaz, vou abrir aqui um TikTok, vou gravar um vídeo. Se seu vídeo for interessante, ele vai ser entregue a centenas de milhares de pessoas na mesma hora. Fração de E segundos. você não consegue isso no Instagram, a não ser que pague. Exatamente. Mas isso aí, no caso, seria
uma estratégia de mercado, talvez, de uma plataforma para outra. Com certeza, né? com certeza. O Instagram ele já está no mercado aí reinando há 10 anos, eu acho. Exato. Aproximadamente 10, 11 anos ele está reinando no mercado. E aí não tem como. Por mais que você tente abocanhar pelo alcance que ele já tem, as tecnologias novas que se lançam, sempre vai ter uma nova que vai ser a rede do momento e é o que me parece E provavelmente que tá vai ter uma rede que tem um prazo de validade Você, também. Vai você migrando. veja um exemplo. O Instagram, querendo ou não, o dono do Instagram, né, que a gente sabe muito bem quem é, já vinculou tanto o Face quanto o Meta. Então o Instagram já está inserido no Meta. Você vai fazer o login, já tem lá Meta. E o lançamento que houve agora, que foi o da Apple, né? O óculos inteligente é totalmente voltado para isso. Ou seja, o Instagram ele é feito para Vocês consomem ainda Facebook? Não. Nunca mais. Eu Eu uso pra Eu uso pra logo ler em joguinho. notícias. Não uso. Eu uso para ler notícias, porque Pra muita copiar notícias. notícias. Tem Às muitas vezes pra copiar notícias notícias. que ainda chegam... Eu não uso para fazer muita... Eu não posto pelo Facebook. Era isso que eu ia perguntar. Ó, vamos Mas falar- eu uso para ler notícias. Vamos falar basicamente. também de um dos soberanos, que é o YouTube. E falando no YouTube pra galera se inscrever. Manda o link dessa live pros seus amigos e se inscreve aí. no canal, ativa o sininho, não Isso. esquece. Pessoal, pra- recomendo vocês assistirem o podcast do Thiago pelo YouTube. Por quê? Qualidade. Porque você pode fazer isso até na própria TV, entendeu? Sem ser no... Ninguém gosta de ficar com o celular no Brasil, você dificilmente. gosta de ficar na vertical. Mas na TV você fica confortável no notebook, entendeu? Isso aí. É muito mais bacana, tem uma melhor qualidade. Com a internet mais ruinzinha, você consegue assistir mesmo assim. Viu? Rapaz, eu botei aqui para começar e esqueci de falar. Exatamente, Pessoal, pra gente veja, falar da vocês devem sua ter- visita vocês à nossa de- terra. Vocês devem ter percebido, os três estão com as canecas aqui do podcast do Thiago. Eu tô aqui com a branca aqui, ó. Podcast do Dr. Heraldinho. Semana passada eu tive gravando lá com o Teve na Heraldinho terra, lá na terrinha. em Pão de Açúcar. Rapaz, pense num momento aprazível, né? É divertido. Fui muito bem recebido lá pelo Heraldinho, o pessoal da produção dele, o Pod Banda. Diferentemente aqui do podcast do Thiago, que tem 2, no máximo 3 pessoas aqui no Na background. retaguarda. Lá é uma turma, meu É uma irmão. turma, é uma plateia. banda. É uma plateia. É uma plateia. Primeiro, já tem uma banda lá. Daí a gente, quando chega lá, a gente se sente bem, aquela brincadeira toda, aquela resenha. O Heraldinho tem uma forma muito dele, muito peculiar mesmo, de fazer um artista, né? o programa dele. Então eu queria aqui, Heraldinho, mais uma vez, meu irmão, agradecer a forma carinhosa como você, né, me acolheu. Eu fui junto com o Cairo, junto aqui com a turma que estava aqui também comigo. E todos nós fomos muito bem recebidos lá, bate-papo muito top. Leve e atual Amanhã, também, né? amanhã vai estar no ar, né, o podcast. Então todo mundo segue aí, podcast do Dr. Heraldinho. No caso dele é pelo Instagram, todo mundo acompanhando. E quem está acompanhando pela rádio é hoje. Ou seja, você que está nos acompanhando aqui pela rádio, hoje tem podcast do Heraldinho. Você que está vendo aqui pela internet, vai ser amanhã. Podcast do Heraldinho, acompanha lá, porque a gente falou sobre muita coisa. Foi mais de 1h40 de programa. Então, aquele Foi jeito. muito massa. E outra, bom. eu tinha feito o convite para ele para vir pro podcast do Thiago, né? Heraldinho, rapaz, eu quero que você venha aqui pro podcast e tal, não sei o quê. E aí, terminou que ele fez o convite depois, eu já fui lá e ele não veio aqui. Eu digo, rapaz, só tá saio devendo. daqui quando a gente tiver com a data certa. Então, próximo dia 3, dia 4, enfim, vai ser no começo de julho agora. O Heraldinho vai vir para aqui também, sentar aqui nessa bancada e vai fazer aqui com a gente Super o podcast divertido. do Vou Thiago mandar ele também. trazer a pod banda. Vai eles vir são a pod desenrolada. banda? Ah, será que dá a pod banda aqui? Dá, o menino tem que vem, dar. o menino vem, Agora. coloca ali no cantinho. Então, Heraldinho, ó, tô aqui em sua homenagem aqui com a caneca que você Gente boa gentilmente, demais. Gente né, boa. nos deu lá de recordação. E aí eu não poderia deixar de fazer aqui essa homenagem, como Menção. fiz quando fui lá no Seba também, né, que deixei ali, tá Pois até não, ali. tá aqui, tá aqui, ó. Seba e agora do Heraldinho. O Seba, falando no Seba, ele tá em todos os lugares. Tava ontem em Maceió, conversou com o Nadis. O Seba é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Renato Ferinha. Ele conversou com o Nadis na saída do... Eita. Um abraço pro Seba. O Seba é um cara, né, de um esforço muito grande. Mas vamos falar de alguns assuntos também importantes na política nacional, Thiago, que é um dos grandes temas sempre do nosso podcast. E você, como gestor, né, e faz parte dessa, vamos dizer assim, desse esqueleto político brasileiro, porque o Senado aprovou, né, o atendimento para autistas, as pessoas que têm mobilidade reduzida, doadores de sangue. É um avanço. É o atendimento preferencial, Esse né? preferencial. A gente já tem a carteirinha, né, do
autista, né? Que já garante, né? Alguns... Como é que eu posso dizer assim, Jorge? Direitos básicos. Né? Benefícios. São alguns benefícios. Alguns benefícios. Né? E aí agora saiu esse projeto de lei, né? Já foi aprovado. Já foi aprovado. Aprovado, já passou na Câmara, passou no Senado porque também. se estendeu agora, né? Para o autista, o Jorge está aqui, pode também falar um pouco mais. Para o autista já tinha. Então se estendeu para até doadores de sangue. O atendimento preferencial. E as pessoas de mobilidade reduzida. Que não necessariamente seriam, por exemplo, cadeirantes. Entendeu? Não necessariamente. Se você tem uma mobilidade reduzida devido a um acidente, algo do tipo, são moletas, enfim, amputação, pessoas que têm a dificuldade de se locomover. Casos mais graves de osteoporose, ainda precisa. Casos graves de mais obesidade, que é o que as pessoas sentada. às vezes não pensam. Se você é obeso, você tem dificuldade de locomoção, você não precisa ficar na fila de um banco, você tem atendimento prioritário. Isso é utilidade pública, né? Com certeza. Exatamente. É legal a gente saber dessa informação. A partir do momento que a lei ela vigora, né? Então vai para sanção, isso aí ainda, ou veto. Enfim, acredito que vai ser sancionado pelo presidente Lula. A gente precisa saber quem tem direito e o que é que precisa fazer para poder fazer valer esse direito. Os autistas eles já têm a sua carteirinha. De identificação. Então, a carteirinha de identificação garante que ele tenha esses benefícios. Esse especificamente são para a fila. Isso, esse são que para se estende filas. para os Para os portadores doadores de necessidades especiais. Isso, enfim. doadores de sangue e pessoas com dificuldade de locomoção. É aquela coisa que, assim, deveria ser algo que a gente nem precisaria, que a própria população deveria interpretar. Não, eu tenho um cadeirante aqui na fila, deixa ele passar, entendeu? É mesmo, você pega um ônibus apertado, voltando à noite, e você ainda vê gestantes em pé, entendeu? E muita gente, não... Ninguém cedeu um lugar, também não vou ceder muito aqui. Importante então, você citar dessa forma. Agora sim, qual é o adendo que se faz? Tanto pessoas do espectro autista, quanto, por exemplo, doadores de sangue, às vezes não gostam de se identificar como. Então, assim, por isso que é necessário, às vezes, a pessoa quiser fazer o uso do seu direito, ela apresenta a identificação lá no caixa. Ela não tem que dar justificativa. Não é obrigado. Né? Se você não acha é obrigatório. Porque tem pessoas que, de fato, não se sentem... até assim, dentro do espectro, que passa muito por isso, né, Jorge? Que as pessoas não gostam de se identificar como, né? Já que nós estamos aí conversando sobre Brasília, tem o julgamento do Bolsonaro. Bomba. O julgamento do Bolsonaro iniciou-se dia 22, adiou para dia 27. Dia 27 veio o voto do relator no sentido de dar provimento, né, à inelegibilidade dele. Hoje já saiu alguma coisa, né? E aí, pela tardada hora, já acho que teve 2 votos, foram 2 votos que já tiveram no sentido de favorável, no caso. Aí foi a postergado torná-lo inelegível por 8 anos. Eu acho que ele não escapa da inelegibilidade. Tem que aguardar e ver a conclusão. Ficou para quinta-feira, né? Então, quinta-feira a gente deve saber o desfecho disso aí. Pode ser que haja aí algum pedido de vistas. Se isso acontecer, tem um prazo regimental aí de 30 dias, podendo ser renovável por mais 30 dias. Então, quer dizer, isso é um jogo de... Eu acho até que o próprio Bolsonaro, a intenção é que isso seja resolvido logo, entendeu? Porque é o seguinte, o clima que você sente com todo o agrupamento do parlamento que é favorável a ele é totalmente negativa, que a coisa não vai ter nada bom esperando por ele. Eu acho que postergar não vai mudar a situação, entendeu? E ele, depois que ele voltou, que retornou ao Brasil, ele está com um comportamento pouquíssimo combativo, entendeu? Ele não está assumindo aquela postura de oposição que as pessoas aguardavam. Firme, né? Que ele assumisse assim que ele retornasse. E eu acho que é um clima se eu não for sair, eu tenho um capital político, a quem eu botar a mão provavelmente vai inclusive, correr. eu já vi ele dando a declaração que poderia ser até a mulher dele. A mulher dele. Né, que ele no primeiro momento disse, não, né, isso aí não existe, ela não tem experiência para isso. Agora ele já mudou o discurso. Mas adquire com o tempo. E depende também do próximo nome que vai... Fala, e também se espera-se pelo governador o mandato do Tarcísio, né? Eu acredito que o que está aquecendo é justamente essa fala do Jorge. O que é que está acontecendo com a situação que está aquecendo? Não vai ser o Lula na próxima e também não vai ser o Bolsonaro. E aí? Né? O Jorge falou do capital político de Bolsonaro, mas parece que o capital financeiro, a galera tá
Mandando Pix. mandando Pix. Mandando o Pix. Tu Teve viu isso, eu vi Thiago? uma historinha de uma advogada que foi colocar 350, acabou colocando 3.500. Meu Deus do céu. Sem querer, cara. E ela tava Eu nos só erro pra grupos, menos, eu pô. nunca erro desse jeito. Ela tava nos grupos, Thiago, pedindo. Minha gente, eu ia colocar Nossa 300 Senhora. por Jesus, eu tô... os Já boletos. se sabe quanto foi que conseguiu apurar a vaquinha? Não. Porque como vai direto pro Pix dele, né? Não é como a vaquinha. Não é vaquinha não. Ele deu o Pix dele. Mas foi Tiago- ele mesmo que passou o Pix. Tô liso, é que é uma assim, tô Tiago, é liso, o cheio de Pix dele, processo. é o CPF, não sei se é o CNPJ, se ele tá como o e-mail, aparece lá. Jair Messias Bolsonaro. A galera fica mandando R$22 Qual, pra qual- ele. qual o valor que eles estão Não, querendo é almejar? aberto. É porque Mas tem é um- pra pagar as despesas com o jurídico, Os com processos. com processo. Então, assim, não tem meta. A meta é dobrar a dobrar meta. A meta é dobrar. Ei, tem um empresário Dê aí. aí que tá botando 50 mil, pô, 22 mil. Diga, Teve, bicho. É. tem uma galera aí que tá Porque assim, quem é contribuindo legal. fanático politicamente falando, principalmente numa hora dessa, vai. E eu tinha visto que eles tinham. Eu achei até que era pegadinha, meme, alguma coisa assim, mas não, eu vi que era na real mesmo. Tem a Bolsonaro Story, né? Eles fizeram Bolsonaro Story, aí vendendo calendários, Vende vendendo tudo. camisas, canecas. Os deputados Cara, deve estão ter fazendo comprado, campanha. Os deputados que são aliados, ele tá fazendo campanha pra fazer o Pix mesmo, é real isso. É. Agora, assim, o que a gente conversou agora, porque a gente não entende como é que vai ser o cenário político daqui a 4 anos. Exatamente. Pela primeira vez, Lula tem uma grande rejeição, até mesmo dentro do Nordeste, nas últimas pesquisas que eles fizeram, entendeu? Então, existe um desgaste natural que Lula está tendo, entendeu? Principalmente com a classe mais popular. Há tempos atrás, o Haddad defendia a questão da taxação dos importados, mas a gente não vai entrar nesse assunto, porque a gente já discutiu Exato. Shine, Shopee, etc e tal. E haviam se passado um pano em cima disso, disse, não, a coisa não vai ser por aí, e pronto, quem já está comprando recentemente já está tendo noção que o imposto está vindo e está pegando pesado. Você já Tem coisas comprou. que já não está compensando. Você já comprou. Comprei. Comprou. Meus R$100 viraram R$127. 127. É. Mas uma coisa Faz forte, o L. né? A taxa de juros. Dólar tá baixando, taxa de juros também tá baixando, enfim. Com certeza. Tá. Desenharam um cenário que não se concretizou, né? Para aqueles mais pessimistas. É porque é o seguinte, a gente viveu uma campanha, preste atenção, quando você for apoiar um candidato, você tem que ter o pé no chão. Entendeu? Para quem já está acostumado com a política, quando você diz, quando ele assumir, ele vai fechar as igrejas, você sabe que isso não vai acontecer, então se iludiu quem quer. Aí, quando ele assumir, o dólar vai subir, vai para 6, para 7, para 8. Tem um Twitter do Eduardo Bolsonaro que ele dizia, olha, se Lula vencer a eleição, viu, podem comprar dólar antes porque vai para casa seus 10, 12 reais. O combustível teve uma baixa, mas está oscilando ainda, mas dentro do trabalhável ainda. E assim, Thiago, daqui a 4 anos, eu não sei. Você acha que Lula com saúde tenta Eu acho que ele é novamente? candidato e sempre vai ser forte candidato. Complicado. Não, que assim, que ele vai ser candidato se ele tiver condição de saúde pra ter, com certeza ele será. Mas eu acho que não É seria. um nome. Não seria. É. Mas tem um desgaste, ele está tendo um desgaste muito grande, essa projeção que eles deram na última pesquisa, deu uma queda de popularidade dele no próprio Nordeste, entendeu? Já complica um pouco, foi uma eleição muito apertada. Aí a questão é, quem vem? Entendeu? O Jair Bolsonaro, ele tem ali nas suas casas dos seus 23, 25. De certa forma, tá muito cedo ainda para avaliar, né? Ele É. tá no primeiro ano de governo Com dele. certeza. Olha, Eu o- acho que E assim, é cedo para fazer qualquer tipo de projeção. viu, Tiago? E um adendo que eu acho que a gente deveria fazer é o seguinte, que independente de qualquer situação, a gente torça para que ele faça um governo Claro. excepcional, A gente torce que pelo a Brasil. população prospere, que os juros abaixem. A nossa torcida é essa. Eu espero e acredito, de fato, Com certeza. que vão Se eu não me chegar engano, dias até melhores, sim. esse projeto para inelegibilidade dele, Coragem de Saiu- você falar essa Foi. palavra, viu? Perdoe Coragem. se eu errei, Não, eu só acrescentei. não, é uma Inelegível, coragem. não se desineligibiliza. Não, Faça trava-língua aí. não, assim, é porque O é inelegível não muita se coragem, assim. Você falar uma palavra dessa assim. E essa ação veio do PDT, entendeu? E durante os 4 anos do governo Bolsonaro, era o único partido que se comportava como oposição realmente. Nem o PT, nem para o PT era interessante que Bolsonaro fosse impeachmentado naquela época, entendeu? Então, assim, o pai dessa ação toda foi o pessoal do PDT, que hoje está aliado ao governo Lula. Isso. Mas é o que um cenário sem Bolsonaro é mais complicado para Lula no futuro
E para Bolsonaro o contrário, porque eles se retroalimentam ali. Mas vamos lá. Tirando, hoje a gente tem aí algumas lideranças da direita, né? A gente tem aí o Tarcísio, né, despontando, que obviamente, mas o Tarcísio ele não é da direita, é a direita, e consegue puxar esse capitalizar voto da direita aí. A gente tem o Zema, a gente tem o Tarcísio, a gente tem o próprio Cleitinho. governador lá do Rio Grande do Sul, PSDB, O Eduardo Leite, o Eduardo Leite. que é mais ao centro. Um centro mais à direita, sempre mais à direita. E na esquerda parece que a gente ficou um pouco Refém. pobre, sem o possíveis. companheiro. Eu não sei você. Eu acho que o próximo prefeito de São Paulo vai ser o Boulos e vejo nele uma promessa assim. Ele é muito novo. O Boulos acho que ele tem 37 anos, 38 anos. Então o Boulos ele ainda é mais ou menos. Quando você olhar quando você pega o Lula lá de trás, eu vejo uma semelhança muito grande com o Boulos. E aí o Lula ele foi, né, se moldando um pouquinho mais, né, ficou ali, teve uma roupagem ali um pouco menos marqueteiro foi bom. agressiva. O marqueteiro foi bom. Um pouco menos agressiva, se moderou o discurso dele e chegou à presidência da República depois de alguns percalços. Luta. Não que o Boulos ele vai seguir ali o caminho do Lula, mas eu vejo nele um cara, principalmente se ele de fato se concretizar, né, essa perspectiva que tem, né, os números já apontam nesse cenário dele ser prefeito de São Paulo como a nova liderança da esquerda em ascensão. Você tem essa percepção? Você acha que ele é... O Boulos ele é um nome forte. Ele tem mais carisma com a população do que o próprio Haddad. Sim. O Haddad, ele é... É o Haddad. Ele é duro para conversar com a população. O Andrade. E assim, o Boulos ele é mais carismático, entendeu? Mas a gente tem que entender que o Boulos só tem essa força hoje dentro de São Paulo porque o PSDB está fragilizado. Exato. Entendeu? Então, assim, ele está praticamente sem concorrentes ali dentro do município de São Paulo. Aí... Não sei se ele vai tentar galgar, né? O exemplo foi o Dória. Prefeito, 2 anos, governador, 2 anos, foi tentar se lançar para presidente, foi minado antes mesmo de colocar o nome em Eu acredito assim, que o que preocupa, principalmente nessa ótica que o Thiago tem traçado aqui, é o seguinte: as 2 cartadas que o PT teve na época das suas indicações foi Dilma e Haddad, e a gente teve, né, as situações que aconteceram. Então, assim, eu vejo, como o Thiago está falando mesmo, um sentimento de órfão. E aí, quem vai ser? Porque vou trazer um exemplo para cá, para nossa realidade. O Thiago já até fez pronunciamentos referente a isso, da dificuldade que é quando você vai ser candidato, onde você já tem um certo padrão, um nível, que o sarrafo tá lá em cima. Vem o Thiago. Teve o Inácio, governo da reconstrução, né? Depois teve a Melina, despreza comentários, né? Aí vem o Thiago. Qual era a experiência política que o Thiago tinha? Imagina, você mesmo falou, né? Dava muito medo. Por quê? O nível era lá em cima. Então, assim, o Lula vai fazer um governo muito bom. Quem é que vai assumir isso? Qual é o nome que está se conjecturando para isso? A gente não, no PT, dentro do PT, o nome é o Haddad. Não tem outro nome, não, né? Até porque o Haddad ele foi testado e quase que ele... Eu não vejo outro nome. É o único cara que ele se alinha completamente ao Lula. Entendeu? Tanto é que durante a campanha eleitoral... até o próprio adesivo do Haddad, eles esqueciam a vice. Entendeu? Haddad é Lula. Era Haddad é Lula. E ele toda semana estava lá para conversar com Lula na delegacia, não, porque Lula estava numa sala. Da sua parte. Não vou dizer prisão, porque ele não estava na prisão. Entendeu? Mas ele estava toda semana lá para conversar com Lula. Então ele... Aproveita e manda o pessoal, a turma, se inscreve no canal aí no YouTube. Depois a gente passa aqui o endereço certinho. É importante no link do Stories. Tá aí o link passando na sua tela. Se inscreve, manda pros seus amigos. Ativa o sininho. Ativa o sininho, assiste pela TV, é legal, é importante. Você tá falando, a gente falando de Lula, Bolsonaro, a gente sabe que Bolsonaro é apelidado de mito, mas na verdade um grande mito do Brasil foi o Pelé, né? E o aniversário do Pelé é uma notícia relevante que a gente pode comentar aqui, poderá virar, né, o Dia Nacional do Futebol. Vocês acham justo? Brasil! Quando se fala de futebol, pelo menos o Brasil, né, é o primeiro nome que vem à mente, né? Pelo menos de quem
acompanha de muito tempo futebol, Quem né? jogou mais, Pelé ou Maradona, McFly? Pelé. Pelé, pô. Eu não diria o contrário, nem se fosse verdade. Justo, Thiago. Justo. Não, o Pelé, inegavelmente, né? Os números do Pelé, quando você pega Pelé com... Quando você pega... Pode pegar essa turma toda, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi, Roberto Carlos. os grandes, né? O Maradona... O Pelé, em todos os momentos da trajetória dele como jogador, ele foi um jogador fora da curva. Pelé, com 21 anos, ele já tinha, acho que 500 gols. Era uma coisa assim, absurda. Uma coisa que... Não sei se era 500, se era 300. Enfim, eu vi um comparativo desse recentemente. Era uma coisa assim... Ele era absurdo. Absurdamente Estratosférico. na frente dos demais. Então, ele é um cara, no momento onde a gente não tinha... ali era o talento mesmo, né? Porque hoje você tem... Todo mundo tem uma noção técnica, noção tática, melhor dizendo. Isso. Onde tem um preparo físico, né, muito forte. Hoje você Direcionado. tem uma contusão, hoje mesmo você já opera, daqui a poucos dias você já está treinando, você já volta. No tempo dele não tinha não, meu irmão. Aquela galera era... A O futebol bola- hoje está muito A tecnológico. bola era Nossa. pesada, Couro, para você fazer as viagens eram muito mais longas, você não tinha esse negócio de avião fretado. ônibus, era muita viagem de né? ônibus. E ali era a essência do futebol mesmo. É mais ou menos o que era a Fórmula 1 no período lá do Ayrton Senna, que Piquet. o cara ia Exato. lá, o cara era mecânico, o cara era mecânico. piloto, o cara Tinha era que tudo. ter noção básica Então de a tudo. essência mesmo do futebol foi aquilo ali. Então o cara ter os números que ele tinha quando o futebol era daquele jeito, meu irmão, é mais 500. Com certeza. Então, assim, inegavelmente, para mim ele foi o maior. É justo essa homenagem. Inclusive aqui em Alagoas a gente tem o nosso estádio Rei Pelé, né? Que houve até uma discussão na época Queria da mudar para Assembleia, Rainha Marta, né? Que eu acho que é uma homenagem bacana, mas eu acho que não pode ser feito. Sim. É um acúmulo de Pode mérito, ser. entendeu? Eu acho que o estádio Rei Pelé ela não deveria mudar de nome nunca. Entendeu? A Marta ela tem os méritos dela, mas Sim, Mudar seria uma até falsação. algo que a gente começou aqui falando no Pega início do outro podcast. estádio aí, né? O futebol, pra parte... O futebol feminino, ele tem tido uma crescente agora. Então, assim, por que não criar mais um espaço e, então, assim, homenagear, né, a Rainha Marta futuramente, né? O só uma Totó. pergunta, Jairo. Sim. Assim, Pelé é inegável a discussão, mas nem todos aqui conseguiram acompanhar os talentos dele em campo. Hoje, pra você, quem foi o melhor jogador de futebol? Vou fazer esse rodízio aqui. Que você conseguiu Você tá acompanhar. falando da atualidade, Não, né? que você conseguiu acompanhar. Que eu Rapaz, acompanhei. No conjunto da obra, eu coloco no mesmo patamar o Messi e o Cristiano Ronaldo. Pelos os números de conquistas, o maior foi o Messi, mas pela bola que jogou mesmo, para mim, eu acho que o Cristiano Ronaldo foi Cristiano Ronaldo. foi Você, maior. Jairo. Eu vou um pouquinho mais em umas décadas atrás e vou ficar assim com... Eu fico com o Messi. Eu acho que o Messi, na atualidade, nos últimos 10, 15 anos, foi o melhor jogador disparado. Nos anos dos anos 80 aos anos 2000, eu acho que Romário e Ronaldo se confrontam. Mas eu fico com o baixinho, que eu acho que o Ronaldo, pegou uma seleção com muito talento. E o Romário teve praticamente que ganhar uma Copa praticamente sozinho, vamos dizer assim. raça. Porque a equipe não era uma equipe tecnicamente alta, né? De uma alta qualidade. E o Romário colocou a seleção nas costas e foi. eu sou super fã do Romário. Então, Eu sou fã também do Romário. Todos. Romário Ó, eu acho que você sabe já qual seria. Desses três que foi citado, provavelmente a indicação que eu faria era para o Messi, porque assim, o Messi é o futebol do talento, né? Comparar ele com o Cristiano Ronaldo, fisicamente é surreal. É Todo um mundo sabe, robozão, né? ele fez tratamento para crescer, ele é autista, né? Ele é dentro do espectro. E assim, seria ele, porque para mim futebol é talento, mas se fosse para um âmbito nacional, eu voltaria como o Jairo também, há um tempinho atrás, porque assim, eu sou jogador de Copa, eu não acompanho muito futebol, mas eu sou jogador de Copa, eu gosto de Copa, então assim, para mim, o Ronaldo Fenômeno seria assim o cara pra estar no patamar do Pelé, porque assim, foi uma época ali dos anos 90, nas Copas que ele participou, o Brasil era... Seleção só dá uma alegria. A criançada com o cortezinho do Ronaldo Fenômeno, aquilo ali pra mim é marcado, Você sabe? fez o corte? Não combinava não, pô. Você, olha, eu tava mais pra o fuleco, tá ligado? Voltando aqui.
O Messi, qual foi o grande diferencial do Messi? Essa última Copa do Mundo que ele ganhou, que faltou para o Cristiano Ronaldo. Mas a gente tem que lembrar que a Argentina é um time, Portugal é outro time. Ele conseguiu ganhar uma Eurocopa, né, o Cristiano Ronaldo. Todos os dois foram vitoriosos onde eles passaram. Em termos de gols, enfim, foi muito parecido também. Então, volto a dizer, para mim o Messi se torna maior por conta da Copa do Mundo e de outros campeonatos que ele teve, que foi no mesmo patamar do Cristiano Ronaldo. Mas, para mim, decisivo, aquele cara que chamava para ele a responsabilidade e que nos momentos que o time precisava, ele crescia, é o Cristiano Ronaldo. O Messi, se o time joga bem, ele joga bem. Se o time joga mal, ele também joga mal. O Cristiano Ronaldo, ele tem essa característica que é parecida com o Romário. Ele chamava a responsabilidade para ele e na hora que o time precisava, ele crescia. Então, por conta disso, pelo profissional que ele é em termos de esforço, de dedicação, de disciplina, para mim, ele o cara da Você assiste a reprise da de 94, você vive a mesma emoção, cara. Você sabe que o resultado foi aquele, mas é incrível. 94, 20 e tantos anos o Brasil sem... Mais ou menos o cenário atual. Né? Que aí a gente teria provavelmente o Neymar. Não sei se teremos, mas eu acredito que o Neymar terá 32 anos e poderá ainda Neymar ser convocado. Que fez o chá revelação, vai ser pai de uma menina. Rapaz, vai você ser viu? Mavi, né, o nome da menina. Mas você viu o meme que saiu a resenha, que um dia antes todo mundo já sabia que a esposa dele tinha ido para um salão, soltou na internet, a internet toda já sabia Que era menina. que era menina, todo mundo, Thiago, todo mundo sabia. Aí o pessoal comentava assim no meme, muito engraçado. Pessoal, quando o Neymar chorar, chora todo mundo. Faz cara de surpresa, mas é menina. E não tinha dizendo que era menina, era só menina. Realmente Então, a notícia eles confirmada. fizeram o chá que já revelou, no caso. Foi de sair na internet antes. Pô, mas peraí, mas os pais sabiam antes já do chá A revelação? mãe já sabia. A mãe já sabia? A mãe já então, sabia. foi revelação pro público, né? Pra É ele. revelação Mas o pra povo ele. sabia antes pra também. ele. E pra ele, a revelação era só pra ele. Ela falou no salão, essa cidade pequena, você é uma menina, tal. O nome da criança é Mavi, M-A-V-I-E, é Minha Vida, né? É Mavi, eu não sei qual é a origem dela, Ai, mas minha eu vi vó que Aida. pelo censo diz que tem no Brasil aproximadamente só 27 Mavis. Acho que é 27 ou 17 Mavis. Bem pouquinho. Agora vai popularizar esse nome. Vai virar Enzo. Enzo. Você falou em censo, você viu que hoje saiu o resultado do censo nacional. A população, eu não sei, tá fora da pauta, mas eu tô Não, já aproveitando joga que você aí. falou em censo. Eu acho que a população, o total da população brasileira são 203 milhões de habitantes. Existe um cálculo que nós não estamos crescendo devidamente como deveria crescer, entendeu? Essa geração mais nova não quer ter filho de jeito nenhum, quer ser pai de pet, pai de planta, mas não quer ser pai de filho. Inclusive tem ali umas jiboia ali. Ele é pai de planta. É pai de Jiboia ali. planta, pai de pet, joga beach tênis, Ei, só falta fumar pendrive. Peraí, pô. Os caras gostam dessa Olha, pauta, rapidinho viu? aqui pra gente finalizar, estamos chegando ao final do nosso podcast, mas vamos falar desse assunto que eu acho muito importante em relação à Jovem Pan. Eu sou super fã da Jovem Pan Sim. e o Ministério Público pede o cancelamento das concessões da emissora. Você é fã da Jovem Pan? Thiago Eu não vi isso acompanhou. não, eu não vi Não essa viu? notícia não. Exatamente, eles estão Ministério pedindo essa concessão porque eles, em alguns Por quadros... desinformação. Enfim, desinformação. Assim, todo mundo conhece o pessoal da Jovem Pan, né? Que é aquela... Tem uns números aqui, Descontraído. peraí, 13,4 mil multas eles têm. Estão Isso. querendo Quanto? caçar, 13 né? mil. Estão querendo caçar Isso, a concessão. a concessão. Eles não poderem mais ter vínculos que faça propaganda eleitoral, concessão que seja remetida Até pra à TV política. aberta, não é? Até pra TV aberta e rádio local também. Então, querendo, assim, de fato, é um boicote que está acontecendo. Já estima-se, eles estão pedindo, inclusive, multa por danos morais, 13,4 milhões de reais de multas. Aí, assim, vai ser julgado. É triste. É complicado. triste, é triste. Não, eu acho a Mas Jovem assim, Pan... é porque é complicado. Eu concordo com o que o... Eu vou esperar o Jorge falar. Melhor. Eu tenho uma visão assim, Thiago. A gente tem que ter senso de responsabilidade. A Jovem Pan tem uma equipe excelente também, mas tem o pessoal que é mais entusiasmado. Que é mais do oba-oba. Quando a gente vai discutir, principalmente para o pessoal aqui, o que é que a gente vai trazer para o podcast, a gente faz aquelas ressalvas de temos que ter cuidado Isso. de não passar uma informação que leve você ao erro.
Se isso acontecer, a gente tem que ter o cuidado de, não, vamos fazer aqui um pronunciamento, uma desculpa, etc e tal, mas a gente não pode se permitir a levar a população ao erro. Isso. E dentro do quadro da Jovem Pan, principalmente durante o período eleitoral, tinha muita gente entusiasmada que falava coisas absurdas, entendeu? Foi um ataque nocivo à credibilidade das vacinas, ao sistema eleitoral, às urnas, motivações de alguns colunistas mesmo ali com eles a respeito, incitando a população a ir para a rua para contestar o resultado das eleições e inflamando um pouco a população, e isso gerou, peraí, calma, não é por aí, a gente tem que ter uma responsabilidade como faz. Nem sempre levar notícia primeiro é sinal de responsabilidade, você tem que ter responsabilidade com aquilo que você diz. Mas assim, a Jovem Pan tem descartado essas pessoas mais inflamadas durante o tempo. Isso. E é muito triste de você ver que tem uma emissora que está sendo boicotada, entendeu? Exato. Então, assim, a Globo já cometeu muitos erros, a Record já cometeu muitos erros, mas são como emissoras mais tradicionais e maior porte, o Ministério Público nunca quis se atrever a nada. E porque complicado. a gente sabe que as rádios elas têm um alcance, principalmente para a população Mas a que é Jovem Pan menos também é esclarecida. TV. Exato. Não, mas eu me refiro assim, Jairo, qual é a preocupação deles? Porque como o alcance da rádio para pessoas menos esclarecidas e que não têm acesso, uma coisa é você fazer uma piada, uma ironia, você vendo, você olha, não, o fulano tá brincando, vá lá na urna e bote um número que não existe e confirme, porque se der errado vai entender uma desinformação. Uma pessoa que é menos esclarecida, ela vai fazer aquilo pensando que é verdade, vai ser dito como verdade. Então o que eles alegam é o seguinte: deve ser vetado essas concessões porque vocês fazem desinformação, vocês fazem o oposto do que vocês deveriam estar se propondo a fazer. Inclusive, uma das exigências do Ministério é que eles façam um pronunciamento oficial de que eles praticavam desinformação política. Aí é danado. É danado. Aí é um negócio... Danado, mas não é impossível. Não sei se você lembra, e a gente está estourando pouco tempo, mas na última eleição, na candidatura, quando o Bolsonaro ele teve na Rede Globo, entendeu? Não nessa última eleição, na primeira, que foi contra o Haddad. Ele mesmo peitou os jornalistas e a Globo fez uma nota no final do dia da entrevista com ele, afirmando que a Globo participou, sim, do período do regime militar, entendeu? Foi uma apoiadora, quer dizer, colocou em saia justa, disse que foi um momento brilhante, mas eu não vou entrar nesse assunto não, mas é um momento brilhante, mais difícil de uma emissora tomar nota hoje em dia. Agora, você se responsabilizar até... Exatamente. Mas assim, né? Tem que ter a responsabilidade, porque quando você é um veículo de informação, aquilo que você dissemina é tida como uma verdade absoluta. É verdade absoluta. Então, tem que Principalmente existir- pelos seus seguidores, seus tem telespectadores. que existir a responsabilização, sim, né, desses fatos, desses Com atos certeza. aí. Então, se for decidido aí, tá na justiça, né? Isso. E que a vai justiça julgue. solucionar. Ó, a gente tá Exatamente. chegando ao final de mais uma edição do podcast do Tiago. Tiagão, vamos ficando por aqui. Finalizando aqui mais um bate-papo, podcast do Tiago. Jairo Ribeiro voltando, depois de ter um breve probleminha estomacal. Mas já tá zero. Voltando aqui a bancada do podcast do Tiago. Aqui finalizando com Jairo Ribeiro, Totó, Que mata Focado as Vence, piadas internas. Jorge MC Fly, MC o Fly. McFly, né? Tiago das Pegadinhas. Para o íntimo longa história, por McFlurry. exemplo. Semana que vem tem mais, né, Jairo? Tem mais podcasts do Tiago, que é um bate-papo leve e atual. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Semana que vem tem mais podcast do Tiago. Contamos com a sua participação imprescindível. Aquele grande abraço. Até semana que vem. Valeu. Valeu.